Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e esta aqui é uma aula de fenômenos de transporte, A a Z, em complementação à disciplina de AQE 718, Fenômenos de Transporte Avançado, do programa de pós-graduação da Escola de Química. Bem, a gente continua conversando sobre equações constitutivas e agora o nosso grande foco é entender como é a proposta de equacionamento do transporte difusivo para quantidade de movimento. Então, toda a proposta é feita baseada em um experimento, uma observação experimental, como a gente discutiu na última aula. E, nesse sentido, eu quero apresentar para vocês a proposta experimental que representa o comportamento difusivo da quantidade de movimento. Bem, esse daqui é o experimento do escoamento de coete. Tá? E qual é a grande ideia? Imagina que existem duas placas e um fluido em seu interior, tá? Entre as duas placas. São duas placas planas. Sendo que a placa aqui de baixo ela está completamente parada, estacionada, zero, sem nada. E aí eu vou fazer o seguinte. Na placa superior, eu vou pegar e vou aplicar uma força. Tá? E essa força vai ser aplicada, de acordo com os eixos apresentados aqui, no X, no eixo X aqui. E isso daí vai ser aplicado, essa força vai trazer um determinado movimento ao fluido que está tocando a placa aqui em cima. E o que vai acabar acontecendo? Bem, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para ver melhor o experimento. Nesse ponto, as moléculas de fluido que estão tocando aqui a placa, pela chamada condição de aderência, elas vão assumir a mesma velocidade da placa, da superfície a qual ela toca, né, do que ela está em contato. Só que o que vai acontecer em nível molecular, né? As moléculazinhas que estão tocando a placa, elas vão se movimentar e você vai poder analisar as moléculas que estão logo abaixo, tá? Em uma camada bem abaixo dela. Bem, no momento que a molécula da camada superior se movimentar, ela vai esbarrar na de baixo. E no momento que ela esbarrar nas moléculas, ela vai dar uma pancada. E com essa pancada, as moléculas da camada inferior vão adquirir quantidade de movimento. E, portanto, elas também vão se movimentar. Mas é uma pancada. Não é a mesma quantidade de movimento daquelas moléculas que estão tocando a placa superior. Então, a velocidade na camada abaixo é um pouquinho menor. Bem, uma vez que na camada abaixo essas moléculas vão passar a ter movimento, elas vão incomodar as moléculas que estão numa camada logo abaixo e que vão ser incomodadas, vão levar uma pancadinha e, portanto, vão adquirir quantidade de movimento. E esse tipo de situação vai se repetir camada a camada no fluido. E isso, portanto, é um efeito de transporte de quantidade de movimento por difusão. Ocorre camada a camada na proposta do experimento apresentado. Então, se eu fosse, por exemplo, pegar e desenhar o comportamento da velocidade aqui, e note que eu estou usando esses eixos x e y como apresentado, eu teria um perfil de velocidade em que a velocidade bem aqui em cima ia adquirir o valor de Vx, na camada abaixo um pouco menor, depois um pouco menor, até que a velocidade, conforme eu vou descendo pelo eixo y, ela vai tender ao valor da velocidade na placa inferior, que é zero. Ela está parada. Então,
Essa daqui que é a ideia. Isso daqui vai me gerar o quê? Um gradiente de velocidade entre as duas placas. Então, na placa superior eu tenho velocidade Vx, na placa de baixo eu tenho velocidade V igual a zero. Isso daí me gera quantidade de movimento e, portanto, eu estou analisando um experimento que aplica completamente o conceito de transporte difusivo. No caso aqui, transporte difusivo de quantidade de movimento. Então, repara que a proposta do experimento é fantástica. Ela está representando exatamente aquilo que eu quero, que é o transporte difusivo. Beleza. Vamos ampliar um pouco mais essa discussão aqui. Tá? Se eu estou aplicando uma força para que tenha a movimentação da placa superior, eu gostaria de lembrar o seguinte: essa força, da maneira como está apresentado aqui no desenho, acredito que todos concordam comigo que é uma força cisalhante, certo? Tangencial à superfície do fluido, né? A última camada do fluido, enfim. E, portanto, essa força cisalhante pode ser representada também por essa expressão. A força, ela pode ser a tensão cisalhante aplicada em X multiplicado pela área aonde ela atua, que eu vou chamar de S. Peraí, por que, professor? Por que isso? Eu gostaria de lembrar lá das nossas primeiras aulas. Qual é a definição de tensão? Bem, tensão é uma força sobre área. Então, nada mais justo eu chegar aqui agora e verificar que a força que está sendo aplicada é igual a tensão multiplicado pela área onde a força está atuando. Tá? Ok, então repara que no momento que eu consigo identificar pelo meu experimento a força que eu tenho que aplicar para obter uma velocidade na movimentação da placa, no fundo, o que eu tenho experimentalmente? Eu tenho o valor da tensão. Então eu consigo no experimento obter o valor de tensão. E a outra coisa que eu tenho como valor experimental é o valor da velocidade no final. Tá? Ok, o que mais eu consigo ter nesse experimento e o que eu posso trabalhar dentro desse experimento? Eu posso mudar a distância entre as placas. Então, por exemplo, eu poderia montar um experimento com uma distância entre as placas H0, eu posso dobrar, tá, essa distância, eu posso diminuir 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes eu quiser. Então, repara que no experimento do escoamento de coete, eu tenho essa flexibilidade. Tá? Então, isso é uma coisa que eu posso fazer. Beleza. E o que acontece? Quando o experimento, na verdade o escoamento, ele atinge o estado estacionário, é quando eu vou pegar e vou avaliar o comportamento das variáveis. Tá bom? E aí o que aconteceu? Tá? E note que eu estou falando agora da observação experimental. Você pode chegar e perguntar: professor, mas por que dá isso? Porque esse foi o observado no experimento. É assim que aconteceu. Então, pelo experimento, foi possível montar esse gráfico que eu estou mostrando aqui. E eu quero que você olhe apenas essa curva que está aqui. Tá? De fato, é uma reta. Tá? E o que foi percebido nesse experimento aqui? Note que então foi feito um experimento que, para uma determinada distância entre placas, variou-se a velocidade aplicada na movimentação da placa. Tá? Então, esse daí é uma das variáveis que a gente tem. E, por consequência disso, se calcula a força necessária para atingir essa velocidade. E com isso, foi observado que o comportamento é linear. Beleza. Então, essa foi a primeira observação. E depois, os experimentalistas fizeram o seguinte: cara, vamos pegar aqui e vamos mudar a forma de observar isso. Vamos pegar e mudar a distância entre placas.
E aí eles verificaram o seguinte: poxa, se a gente aumenta a distância entre as placas, o comportamento, então repare que agora eu vou olhar para essa curva aqui. Eles perceberam o seguinte: olha, se eu dobro a distância entre as placas, o comportamento linear permanece. Perfeito, o comportamento linear permanece. Contudo, o coeficiente angular ele diminui 2 vezes. Então repara, olha só, aumentei em 2 vezes o valor da distância entre placas, o coeficiente angular dividiu por 2. Tá? E quando eles fizeram mais um experimento e agora eles pegaram e dividiram a distância original por 2, eles perceberam que o comportamento linear permanece, perfeito, e o ângulo aumentou 2 vezes. No coeficiente angular aumentou 2 vezes. Então, tiveram algumas conclusões que eles tiraram disso daqui. E é o que eu quero pegar e apresentar para vocês. Eu vou escrever nessa parte de baixo aqui do slide. Eu vou ampliar um pouquinho só para eu ter mais espaço. 2 conclusões que eles tiraram. Olha, a primeira delas é que, de fato, existe uma variação linear entre tal linha e a velocidade. Essa é a primeira coisa. A outra coisa que eles perceberam é que, bem, se eu aumento ou diminuo a distância, o coeficiente angular ele diminui ou aumenta de uma maneira proporcional. Então, eles perceberam que a multiplicação da distância pela tangente do ângulo, tá? Coeficiente angular, vai dar uma relação constante. Sempre vai dar o mesmo. Porque eles se compensam entre si. Então, note que esse cara daqui, h0 multiplicado pela tangente do ângulo, na verdade, é um valor geral, tá? Válido para qualquer altura que eu coloque, multiplicado pelo ângulo da relação linear em si. Então, isso daqui é uma relação constante. Beleza. Então, essa daí foi a observação que veio do experimento em si. Agora eu quero trabalhar então um pouco com essas 2 observações, esqueci de botar a bolinha aqui, mas agora eu quero trabalhar com o equacionamento em si. Tá? Olha só, de acordo com o que tem aqui no gráfico, tá? Repare que eu tenho a relação de tal linha com a velocidade direto, baseado no coeficiente angular que tem na relação linear. Então, pelo gráfico que está apresentado, eu posso muito bem pegar e escrever o seguinte, olha, então, pelo gráfico, o tal linha é igual ao coeficiente angular, tangente do ângulo, tá? Gama, multiplicado pela velocidade. Perfeito. Beleza. Só que eu vou fazer o seguinte, tá? Eu percebi, e na verdade nós percebemos isso, que essa relação ela pode ser aplicada para qualquer ângulo que seja, inclusive para uma altura de referência e um ângulo de referência inicial que eu tenha feito aqui na minha análise. Repare também que eu posso expressar a tangente do ângulo, da inclinação da relação linear. E olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar justamente essa relação, explicitar a tangente de gama e substituir aqui. Então é isso que eu vou fazer. Então vamos lá. Então isso daqui vai ser igual a, fazendo a substituição, tangente do meu ângulo de referência, pode ser o inicial, multiplicado pela distância original, dividido por uma altura genérica, que pode ser qualquer altura. Isso tudo multiplicado por V. Beleza. Tá.
Vou pegar e modificar um pouquinho a forma de escrever. Tá? Deixa eu escrever de novo e agora eu quero escrever um pouquinho mais perto. Tal linha é igual a h0 vezes uma tangente de gama zero multiplicado por uma velocidade, que é uma velocidade no fundo genérica, tá? Do experimento em si, dividido por h. E esse h é o quê? Um h genérico. É um h qualquer, que pode ser obtido em qualquer distância que eu coloque no experimento. E o que eu sei, o que nós visualizamos? Espera aí. De acordo com o que nós vimos aqui, esse valor aqui é uma constante, tá? Então, esse valor aqui é uma constante que representa uma variável de proporcionalidade, tá? E essa variável eu quero dar um nome, tá? Eu vou pegar essa constante de proporcionalidade aqui, eu vou chamar de μ, viscosidade. E agora repara o seguinte, essa velocidade que está aqui é uma velocidade também genérica, pode ser uma velocidade qualquer, tá? Inclusive uma velocidade diferencial. Tá? Além disso, essa velocidade aqui é aplicada em que eixo do experimento? Repara, ela está sendo aplicada no eixo X. Tá? Beleza. Por sua vez, essa altura h aqui é o quê? É uma altura genérica também, pode ser qualquer altura que se decida aqui do experimento, inclusive uma altura diferencial. E ela é aplicada em que eixo do meu experimento? Y. Certo? Então eu vou pegar e reescrever essa divisão genérica aqui. E eu vou reescrever como dvx dy. E isso daqui é a formulação, que é genérica, que o experimento de Coete nos traz. Essa daqui é a chamada lei da viscosidade de Newton, aonde você pode obter, você pode calcular na verdade aqui é um componente do tensor tensão, de acordo com a direção onde ele está sendo aplicado e o plano no qual ele corta, e você tem essa expressão genérica aqui, que tem a viscosidade aparecendo aqui como um coeficiente de proporcionalidade. No fundo, a viscosidade é justamente entendida como isso. Tanto que ela é definida como que está apresentada aqui embaixo. Ela é definida como uma constante de proporcionalidade, pura e simples, entre a tensão viscosa e um gradiente de velocidade. Tá? A lei da viscosidade de Newton, repare que ela tem algumas restrições. No experimento, necessariamente, a gente montou uma estrutura para obter o escoamento estacionário, isso daí foi o que a gente fez, e todo o escoamento foi analisado em uma única direção, né? A velocidade, no caso, indo na direção de x, do eixo x. Então, é uma formulação restrita a uma aplicação unidimensional. Então, essas aí são as restrições aplicadas à lei de viscosidade de Newton. Bem, conversando um pouquinho mais sobre a viscosidade dinâmica, né, essa constante de proporcionalidade que naturalmente pegou e surgiu aqui para representar essa proporção, né, entre as tensões. Bem, ela tem, na verdade, para o balanço de equações, né, para o equacionamento dar certo, as unidades apresentadas são, no sistema internacional, quilo dividido por metro segundo. Tá? Em algumas situações a gente pode chegar e trabalhar também com poase, só para deixar como referência aqui, um poase é igual a 0,1 quilo metro segundo. Tá? Então, se alguém precisar ir correr atrás disso, está aí. E uma outra coisa que eu queria ressaltar é que, de uma maneira conveniente, muitas e muitas vezes nos equacionamentos,
vale muito a pena mesmo pegar e trabalhar com a viscosidade cinemática também, tá? Que é uma maneira diferente de escrever a viscosidade dinâmica, μ, que é pegar e dividir a viscosidade dinâmica pela massa específica, tá? E com isso você tem essa formulação, tá? Esse equacionamento que tem aqui. Repare ainda que no momento que você faz essa divisão, o balanço de unidade vai me dizer que a viscosidade cinemática é metro quadrado por segundo. Beleza? Bem, o que eu queria apresentar para vocês era justamente isso, a ideia do equacionamento na verdade, da observação experimental do escoamento de Coete e a formulação básica, fundamental para a lei da viscosidade de Newton. E repare o seguinte, eu não gosto muito de chamar de lei não, tá? Porque tem restrição, ela não é válida para todos os casos. Mas a literatura chama de lei, então eu vou manter lei aqui, tá? Só para não ser o cara chato. Mas repare que a gente obteve então uma representação da tensão viscosa, mas ela é restrita, tá? Para um escoamento estacionário e um escoamento unidimensional. E muitas vezes isso não é suficiente. Por isso que na próxima aula a gente vai pegar e vai ver a generalização da lei da viscosidade de Newton. E eu vejo vocês lá. Até mais.